Olá, gente. Então, hoje nós temos a nossa aulinha, né? E como entrou o mês de junho, sabemos que esse mês é um mês tão lindo, tão cheio de riquezas, tanto quanto o mês de maio. Terminamos o mês de maio com toda a devoção e carinho à Nossa Senhora. E as que participaram comigo sobre o Rezando o Terço, eu quero agradecer, né? Pela generosidade de participarmos, de estarmos juntas, acompanhando. Como não podemos, por causa da pandemia e da quarentena, não podemos sair para fazermos a nossa romaria de costume, que nosso padre ensinou, então nós fizemos aqui de casa, né? Algumas de nós fizemos em casa, fomos rezando o terço diariamente e, assim ficou uma típica romaria, vamos dizer assim. Mas o mês de junho é assim, a gente nós terminamos, teve assim, foi muito movimentado o mês de maio e deve ser, porque Nossa Senhora é abaixo de Deus, assim, a pessoa principal, como eu já falei em outras aulas, é a ponte, é o caminho, o canal que nos leva e nos traz a Jesus, né? E agora nós vamos falar um pouco sobre o amor à Eucaristia. O amor à Eucaristia e também porque nesse mês de junho temos é o mês que comemoramos o nosso São José Maria, né? E também tem o Corpus Christi, né? Que é a instituição da Eucaristia, né? Então vou falar sobre o amor à Eucaristia. E também não podemos deixar de falar sobre o coração de Jesus, porque normalmente é comemorado o coração de Jesus e seguido o coração de Maria, né? Aos sábados, os primeiros sábados do mês, primeira sexta-feira do mês, né? E o mês de junho é especialmente dedicado à veneração do coração divino de Jesus, né? E também o São José Maria sempre teve assim muita devoção a Nossa Senhora, sabemos disso já em várias outras aulas, muita devoção à Eucaristia, ele era uma pessoa de Eucaristia, Cristo Eucarístico, que é o centro da vida do cristão, é a Eucaristia, e ele também tinha devoção ao coração de Jesus, né? Então, eu vou dizer assim, o mês de junho é especialmente dedicado à veneração ao coração divino de Jesus. Não apenas um dia, assim, pensar, hoje é o dia do coração de Jesus, mas todos os dias do mês, assim como o mês de maio, nós vamos, assim, um mês inteiro dedicado a Nossa Senhora, a gente procura acompanhar mais de perto, rezar o rosário, quando possível, né? O mês de junho também. Então temos o dia de Corpus Christi, que é a festa principal, né? E o coração. O coração de Jesus é fonte e expressão do seu infinito amor por cada homem, né? O coração de Jesus por isso que a gente fala, o mês de junho, não só um dia, não apenas um dia para comemorar, mas o mês, todos os dias do mês, porque o coração de Jesus é fonte e expressão do seu infinito amor por cada homem. Então diz um belíssimo texto do profeta Ezequiel, que ele diz assim, eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e velarei por elas. Isso é Jesus, palavras de Jesus, através do profeta. Por elas, assim como o pastor preocupa, então ele diz assim, eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e velarei por elas. Assim como o pastor se preocupa com o seu rebanho, quando vê as ovelhas dispersarem, se assim é que me preocupo com o meu. Se assim me preocupo com o meu. Então, o Sagrado Coração de Jesus é o bom pastor. E ele cuida das suas ovelhas, né?
Cada um de nós é uma criatura que o Pai confiou ao seu Filho. Ninguém nos amou mais do que Jesus. Ninguém. Ele me amou e se entregou por mim, diz São Paulo. E cada um de nós pode repetir essas palavras do nosso coração, dos nossos sentimentos, né? O coração de Jesus amou como nenhum outro. Experimentou alegria e tristeza, compaixão e pena, né? Os evangelistas nos diz com frequência, tinha compaixão da multidão. Então nós vemos que Jesus, ele tinha um coração de um homem humano, que amou, que soube amar, né? E ele tinha compaixão das multidões quando estavam nas pregações muito tempo sem ter levado comida, e a gente vê que teve a multiplicação dos pães, né? E então tinha compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. De alguma maneira, podemos dizer que Deus chora com seus olhos humanos por causa do sofrimento que aflige o seu coração de homem. Então, Jesus, ele tem o coração. Jesus era divino e humano. Então, ele chora quando vê, com a parte humana, quando ele vê o sofrimento, por causa do sofrimento que aflige o coração de cada criatura, cada um das suas ovelhas, cada um de nós. Antes de celebrar a última ceia, ao pensar que ficaria para sempre conosco, mediante a instituição da Eucaristia, manifestou aos mais íntimos essas frases: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Então, o São José Maria, ele também, ele queria estar com cada um dos seus filhos. É tanto que nos últimos anos da sua vida, ele viajou muito mais do que em toda a sua vida, visitando os países, visitando os centros da obra, os locais onde tinha trabalho da obra, porque ele queria estar perto, né? Era um coração como o coração de Deus, que amava os seus filhos e participava das alegrias e das tristezas também, com aquele coração apaixonado que ele tinha pelos seus filhos espirituais, né? E se algum estava sofrendo, ele também sofria. Ele acompanhava todos os detalhes. Então, isso, o que ele fez? Ele imitou Jesus. Ele imitou o coração de Jesus, né? Ele seguiu, ele copiou. Jesus Cristo, o coração de Jesus, foi o modelo do nosso fundador, do São José Maria, né? E nós também temos que andar nas mesmas pegadas, lutar para ter esses mesmos sentimentos, né? Não ignorar as coisas. Ele manifestou aos mais íntimos essa frase: desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco, antes de padecer. E quem poderá explicar o sentimento do seu coração amabilíssimo quando nos deu no Calvário a sua mãe como mãe nossa? Já foi dito em outras aulas isso, que na cruz ele mal conseguia se expressar porque já estava ofegante com o sofrimento que ele estava passando, e ali naquele momento ele entregou a João, o discípulo mais amado, a sua mãe, e entregou e disse a ela: eis aí o teu filho, e disse a ele: eis aí a tua mãe. E isso, nesse instante, foi onde ele deu a sua mãe como nossa mãe também, né? E foi no Calvário, na hora do maior sofrimento. Ele colocou a sua mãe como mãe nossa. Ao meditarmos hoje sobre o amor de Cristo,
que Cristo tem por nós, sentir-nos-emos movidos a agradecer profundamente tanto dom, tanta misericórdia imerecida, porque nós não merecemos nada. Inclusive, quando nós vamos pedir alguma coisa a Jesus, a Deus e ao São José Maria, qualquer santo, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter a humildade de falar assim: eu nada mereço, né? Eu nada mereço, mas peço que conceda-me essa graça. Peço-te que me ajude em tal coisa. Então, sempre a gente colocar a nossa pequenez. Isso será, assim, manifestação de humildade. A gente não merece nada mesmo. A gente é ingrato. Muitas vezes sabemos pedir e pedimos e esquecemos de agradecer. Mas isso sempre, desde que o mundo é mundo, isso acontece, porque vemos os 10 leprosos que foram curados e só um voltou para agradecer a Jesus, né? E ele sente, porque ele tem um coração misericordioso, né? E tudo que nós recebemos das mãos de Deus é por mérito de Deus, porque nós não temos merecimento de nada, porque nós pecamos, ofendemos a Deus e muitas vezes somos ingratos, né? Então, mas mesmo assim, teremos que recorrer muito ao amor misericordioso de Jesus, em busca dessa paz que é o fruto do Espírito Santo. E sempre repetir aquelas ejaculatórias: sacratíssimo, coração sacratíssimo e misericordioso de Jesus, dai-nos a vossa paz. E também pedir: Sagrado coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Eu, em outras aulas, também já expliquei para algumas pessoas que todos nós devemos, ao acordar, agradecer a Deus por estar vivo e oferecer o nosso dia, o nosso trabalho, porque quando o nosso trabalho é oferecido, tem um outro valor, né? Não é como se está fazendo assim, é como se você estivesse fazendo de qualquer jeito para qualquer pessoa. Não. Quando a gente trabalha para um patrão que a gente quer agradá-lo, quer servi-lo bem, a gente procura fazer as coisas bem acabadas, bem feitas. E aí, o que a gente faz? A gente tem toda uma delicadeza, tem um carinho com aquilo. Então, para Deus, também, nós temos que oferecer o nosso trabalho, o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas alegrias. Tudo que... Isso foi o que São José Maria nos ensinou, né? Ao receber a Eucaristia, devemos estar sempre preparados para poder receber o corpo e o sangue de Jesus, né? Ter esse amor à Eucaristia e procurar receber com dignidade, preparados, né? E para poder a gente estar assim, ao receber a Eucaristia com o coração preparado, é como um ato de agradecimento a Deus, é uma delicadeza com Deus, porque senão a gente não está fazendo a coisa como deve, porque até na Sagrada Escritura diz: quem recebe o meu corpo indignamente receberá a sua própria condenação. Então nós temos que ter uma aproximação, estar sempre muito ligado e assim as coisas dos céus, né? E repetindo ejaculatórias, pedindo misericórdia, oferecendo as nossas coisas. É muito o oferecimento do dia, quando a gente fala assim: precisamos rezar. Não é ficar rezando o dia inteiro, parar, que nem trabalha mais só para rezar. Não, o nosso trabalho já é oração. São José Maria dizia que já não sabia quanto era oração e quando era trabalho, porque ele oferecia o dia inteiro. Por exemplo, ao acordarmos, como eu acabei de dizer, é muito simples, porque o coração de Jesus e o coração de Maria pode ser como se nós podemos usá-los como se fossem os esteios que nos
nos dão suporte para o nosso dia, para a nossa vida. Então, repetir: Sagrado Coração de Jesus e Doce Coração de Maria, eu te ofereço todo este dia, né? Com o sofrimento, com as alegrias, com as tristezas, com as dores, enfim, e oferecer. E se tem alguma intenção, em especial, agora, por exemplo, a gente oferece pelo fim da pandemia, pela paz nas autoridades, para que saibam tomar decisões, para que o maligno não consiga sair com vantagem, né? Então, por isso que oferecemos o dia para isso, para afastar as ideias diabólicas das coisas que estão acontecendo, né? Então, coração sacratíssimo e misericordioso de Jesus, dai-nos a paz. Porque o que nós estamos precisando muito no nosso mundo, nos dias de hoje, sempre foi necessário, mas nos dias de hoje, na situação que vemos, nós estamos muito necessário, carente de paz, né? E por aqui eu termino.